Caríssimos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário, você que nos acompanha agora aí da sua casa, e muitas pessoas que vão assistir, vão ouvir esta pregação depois que ela já foi realizada. O nosso texto base é Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 23. Então, este texto que nós vamos aprofundar e pedir que o Senhor nos ilumine com a sua palavra a termos uma vida mais de acordo com a fé que professamos. Meus caros, há momentos na nossa vida que a mudança ela é necessária para que o melhor aconteça. Muitas pessoas, ou algumas, que não gostam de mudança. Eu não estou falando de mudança de casa, pegar a mudança para outro lugar. Estou falando de mudança de vida, mudança de cabeça, mudança de coração. Há pessoas que não gostam de mudar, porque na cabeça delas, ela está certa e todo mundo está errado. Nós estamos vivendo um mundo um pouco complicado, para não falar muito complicado, onde as pessoas não aceitam ser corrigidas. Quando você mostra para a pessoa que ela está errada, que aquilo não está certo, ao invés de ela ficar agradecida e mudar de vida, não, ela fica com raiva e ela passa a atacar você. Que na cabeça dela, ela não erra. Quem erra são os outros, quem está errado são os outros. Se a pessoa não concorda com ela, a pessoa já está errada. Não sei se você já vivenciou uma situação parecida no seu trabalho, com algum vizinho. A hora que você discorda da pessoa, de um pensamento, de uma atitude, logo ela se arma. Então você é meu inimigo, você deve ser destruído, você deve ser vencido. Está igual aquela mãe, né? Coitadinha da mãe, não ajudou em nada. O filho estava fazendo o serviço militar obrigatório, o tiro de guerra, e ela foi assistir o primeiro desfile, não é? Teve o primeiro desfile. Eu não sei se vocês sabem, o bumbo, né? A hora que o bumbo toca, se bate no chão, o pé esquerdo. Sempre que o bumbo bateu, por isso que todo mundo marcha certinho. E toda marcha militar tem a mesma cadência, porque a hora que o bumbo bateu, você bate o pé esquerdo, não tem erro. E nisso o desfile passando. Passou o tenente, passou o primeiro pelotão, passou o subtenente, passou o segundo pelotão e a mãe procurando o filho. E veio o terceiro pelotão, com o sargento. O filho dela estava, ele era o último da tropa. E todos marchando, só que ele estava marchando ao contrário. Quando o bumbo tocava, ele batia no chão o pé direito. E no meio daquele tanto de pé certinho, o dele se destacava. E a mãe não pensou duas vezes. A mãe disse assim, olha aí, ó. Todo mundo marchando errado, só meu filho que está certo. É o mundo que estamos vivendo. É o mundo que estamos vivendo. Ao invés da pessoa parar e pensar, será que sou eu que não estou marchando certo? Será que sou eu que estou na passada errada? Será que não sou eu que estou fora? Não. Todos estão errados. Eu estou certo. E Jesus vem no evangelho de hoje, primeiro fazer uma mudança física, uma mudança de local. E depois ele nos pede uma mudança de mentalidade. Jesus, ele estava na Judeia. Judeia é o sul. E ele vai para a Galileia. Primeiro, porque o Galileu, na terra de Zabulon e Naftali, era uma profecia que nós escutamos na primeira leitura do profeta Isaías, onde ele vai dizer assim, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que estavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Onde? Está no versículo 23 do capítulo 8 do profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Naftali. Então o Senhor sai da Judeia, que é o sul, e ele vai para a
Galileia. E ele não é bobo nada, né? Não é bobo nada. Claro que é filho de Deus e crê na providência de Deus, mas a coisa na Judéia está ficando feia. O mar não estava para peixe. Primeiro que eles já tinham prendido João Batista. Daqui a pouco Jesus vai receber a notícia de que João foi degolado. O que Jesus faz? Olha, não vou ficar por essa região. Daqui a pouco sou eu, daqui a pouco abrevio o meu ministério que nem começou ainda. Então ele vai para a Galileia. E por que que no Evangelho de Mateus ele faz questão de frisar várias vezes Galileia? Ele foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, na região de Zabulon, de Naftali. Porque para Mateus, o evangelista, Jesus é essa luz que chegou. Se Isaías profetiza que sobre aquele povo vai brilhar uma luz, para Mateus a luz é uma pessoa, e essa luz é Jesus Cristo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O que significa isso na nossa vida, no nosso contexto? É a conversão. Quando Jesus, ele joga luz na nossa vida, só há um caminho a seguir: mudar de vida. Antes não enxergávamos, agora estamos enxergando, então podemos mudar de vida. Podemos mudar de vida. Um exemplo para ficar muito claro para os senhores: um quarto onde não há janela e onde a porta ela veda totalmente, se você fecha essa porta e apaga a luz e você rodopia no meio do quarto, quando você para, você perdeu totalmente a referência onde está a saída. Com o olho fechado já não é fácil, imagina numa escuridão total. Mas me entenda, meus irmãos, as coisas não desapareceram. A mesa continua lá, a poltrona continua lá, os enfeites continuam lá, os quadros estão nas paredes, mas o que está acontecendo? Eu não estou vendo. Não é que as coisas se tornaram inexistentes, eu não estou vendo. E o apagador, vamos supor que o apagador dessa sala é fora da sala. Aí ele lá vai para um lado tromba, vai para o outro, machuca a canela, vai numa parede, não acha a porta, a confusão danada. Alguém vai e acende a luz. Pronto. Tudo que era invisível se tornou visível. Ele já não esbarre mais nada e ele vê com clareza qual é a porta que eu vou sair. Esta é a imagem que Isaías usou na primeira leitura que escutamos e que Mateus volta com esta imagem no Evangelho. Um povo que jazia nas trevas é um povo que não enxerga, é um pessoal que não sabe para onde vai. Quando Jesus ele vem, a sua luz ele brilha, aí você consegue ver claramente aonde você está, aonde você deveria estar e qual a saída de um lugar para o outro. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós estamos aqui no capítulo 4 de Mateus. Jesus está começando a sua pregação. Publicamente, foi a primeira pregação, podemos assim dizer, de Jesus. Eu não sei se você pensa isso. Se você vai na casa de alguém, se tem um evento, se é a primeira vez que você vai falar, tanto que as pessoas ficam muito curiosas no tal do primeiro discurso, né? Um político, um novo presidente de uma firma, o dono de uma empresa, ele vai fazer o seu primeiro discurso. Todo mundo fica, ó, o que ele falar ali vai guiar tudo que ele vai fazer depois. Então presta atenção no que o cara vai falar. Primeira coisa que Jesus fez, primeira palavra que ele disse para aquele povo todo e para nós: metanoia, que em português deu conversão, convertio do latim, que significa mudança. Mas não é só uma mudança física, é uma mudança de mentalidade. E quando você muda a sua cabeça,
você muda a sua vida. A coisa mais difícil de mudar numa pessoa, e não estou falando de mudar o outro, estou falando de mudar você, eu me mudar, você se mudar. A coisa mais difícil de mudar, gente, é a nossa cabeça. É você parar de pensar de um jeito e passar a pensar de outro. Porque o saber, ele nem sempre interfere no agir. Aquilo que nós sabemos na mentalidade, se nós não acreditamos, não vira atitude. Um exemplo bobo aqui, mas que tem a ver com muitos de nós aqui. Muitos sabem que para melhorar a saúde, nós deveríamos caminhar todo dia um pouquinho. Se não todo dia, vamos de 7 dias, pelo menos 4. Se você conversa isso com a maioria das pessoas, as pessoas sabem que caminhar é mais saudável do que ficar sentado o dia todo. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe que uma alimentação saudável é muito melhor do que uma alimentação lotada de sódio e de açúcar. Aí eu vou dar N exemplo, todo mundo sabe disso. Vamos voltar à fita. Pergunta para todo mundo que sabe que tem que caminhar, se eles estão caminhando. Pergunta para todo mundo que sabe que a alimentação saudável é melhor, se eles comem de maneira saudável. Você sabe que não acontece isso. Por que não acontece? Porque há um descompasso entre aquilo que eu sei e aquilo que eu acredito. Eu sei uma coisa, mas a minha cabeça me faz fazer outra coisa. Aí Jesus entra com o seu primeiro discurso: convertei-vos, ou seja, muda de vida para que você possa me seguir. Abandona as trevas e vem para a luz. Existem só 4 tipos de pessoas. Não tem 5 não, viu? Só 4. Quais são os 4 tipos, padre? Vamos lá. Estou falando em referência a Jesus Cristo. Primeiro tipo, aquele que está na luz e permanece na luz, como Maria. Maria estava na luz e com Jesus ela permaneceu na luz. Existem pessoas que estavam nas trevas e vieram para a luz. Entre estes cito Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, um traidor, um ladrão. O Senhor o convida, ele abandona as trevas e começa a seguir Jesus. Ele sai das trevas e vem para a luz. Há pessoas que perderam a oportunidade de permanecerem na luz e foram para as trevas. Entre tantos, eu cito Judas Iscariotes. Esteve com a luz durante 3 anos e ele fez questão de apagá-la. E existem aqueles que estão nas trevas e querem continuar nas trevas. Entre eles, os fariseus e os saduceus, que não aceitaram Jesus, que não quiseram ouvir a sua palavra. Então vejam, ou você está na luz e permanece na luz, ou você está nas trevas e ouvindo o convite à conversão, você vem para a luz. Ou você estava na luz e não quer viver a verdade, aí você vai para as trevas, ou você está nas trevas e vai continuar lá. Jesus, quando ele fala, convertei-vos, ele está apontando estes caminhos. E qual é o caminho que nós vamos escolher? Para entendermos esta primeira parte, que vai do versículo 12 ao versículo 17, você precisa entender a segunda parte, que vai do versículo 18 ao versículo 23. Muitas pessoas em casa assistem esta missa da manhã com caderno. Então, separe o evangelho em 2 partes. Anote aí, o capítulo 4 de Mateus, você vai do 12 até o 17, depois você vai do 18 ao 23. São 2 coisas diferentes. A primeira é o contexto da profecia, a realização da profecia de Isaías e Jesus dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Padre,
O reino dos céus é quando a gente morre, que a gente vai para lá, também. Mas quando Jesus fala de reino dos céus, ele não está falando disso. Para o cristão do primeiro século, e na cabeça de Jesus e do Antigo Testamento, quando fala-se reino dos céus, é um poder extraordinário de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo. É o governo de Deus. Quando você pergunta para Mateus, que é o evangelista que escreveu, Mateus, quem é o reino dos céus? Ele vai dizer, Jesus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, para Mateus equivale a Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo mais ou menos assim, convertei-vos, porque eu estou no meio de vós. O reino de Deus está próximo de vós, está perto. Quem está perto? Jesus. Jesus. Então a pessoa que tem uma experiência verdadeira com Jesus, primeira coisa que acontece, ela muda de vida. Primeira coisa que acontece, ela muda de vida. Por isso que em retiro, algumas celebrações mais específicas, há o testemunho. Não sei se vocês já escutaram alguém dando um testemunho. Geralmente o testemunho, ele se resume só nisso. A pessoa vai contar quais eram as trevas que ela estava. Depois que ela encontra Jesus, ela vem para a luz. Isso é o testemunho. Todo mundo vai falar sobre isso, cada um na sua realidade. Eu queria dar um testemunho. Pode falar, eu bebia muito, não trabalhava direito, traía a minha mulher, aí eu fiz um retiro, encontrei com Jesus Cristo, me converti. Hoje eu não sou alcoólatra mais, eu estou lutando contra isso. Pedi perdão à minha mulher, estou investindo agora na minha família, estou trabalhando com mais seriedade. O que ele está testemunhando? Que ele teve uma mudança de vida, ele mudou de vida. Grandes santos da igreja tiveram um processo de conversão grandioso. Eles saíram de um lugar inferior para um lugar bem melhor. Entre tantos, eu vou citar um da Bíblia e um que todos conhecem. Primeiro, São Paulo. Meus irmãos, São Paulo, ele era Saulo. Quem era Saulo? Um perseguidor dos cristãos. Vamos falar coisa rasgada, era um assassino. Ele andava com uma espada, andava de cavalo, era uma autoridade. Onde tinham cristãos, entravam, quebravam as portas, prendiam as pessoas. Ele pegava a espada e matava os cristãos. Para ele era uma coisa certa. Um assassino, Saulo. A igreja temia Saulo. Indo para a cidade de Damasco, Jesus aparece para ele. Olha aí, uma luz brilhou, não é assim? A luz aí. A luz brilhou, Saulo fica cego, uma cegueira existencial, e ele vai perguntar, depois que ele cai do cavalo, mas quem está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo pergunta, que queres que eu faça? Aí Jesus fala, vai a tal lugar, entra em tal casa. Depois de 3 dias, eles rezando sobre Saulo, cai dos seus olhos como escamas de peixe, e ele volta a enxergar. Ali não é Saulo mais. Quem era? Paulo. Ele de perseguidor passou a pregador. Ele trocou a espada pela palavra. Olha aí, conversão. Ele vivia de um jeito, ele encontrou com Cristo, ele passou a viver de outro. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, né? Um devasso. Agostinho era um depravado, mas ele levava uma vida só de prazer. E a mãe dele rezando, e a mãe dele rezando, e a mãe dele clamando, eu não vou morrer sem ver a conversão do meu filho, o meu filho vai converter. Ela rezou 30 anos para Agostinho. O dia que Agostinho teve uma experiência de Deus, que ele encontrou verdadeiramente com Jesus na sua vida, ele mudou completamente. De devasso, ele passou a um pregador, foi um sacerdote,
foi bispo de Hipona, e entre tantos livros que ele deixou, as Confissões de Santo Agostinho, todos nós deveríamos ler. Ele vai dizer lá: ó beleza tão antiga, tão nova, tarde te conheci, tarde te amei. Por que ele está falando que foi tarde? Porque ele estava nas trevas e ele viu a luz. Imagina, meus irmãos, se a gente nascesse cego. Claro, a gente não ia sentir falta de ver, porque a gente sente falta do que tem. Se a gente nasce cego, imagina você nascer cego e até 15 anos você viver cego. Você não sabia que existia visão, você nasceria cego. Com 15 anos, a nossa visão ela ia chegando. E depois de um mês a gente conseguiria ver. Eu tenho certeza, nós veríamos o mundo de olhos diferentes. Íamos valorizar mais a visão. Imagina se você nascesse sem ouvido, sem ouvir. Aí depois ia aparecer no ouvido, ele abria, você começava a escutar. Falou: meu Deus, além de ver esse tanto de cor, tem som. Imagina se você nascesse sem braço, sem perna. A sua mamãe ia cuidar de você, você não ia sentir falta porque não tinha. Aí, à medida que você fosse crescendo, que o ser humano fosse crescendo, apareciam as mãozinhas, apareciam as perninhas. Não é assim com o girino? O sapinho é um girino. Ele não tem nem bracinho, nem perninha. À medida que ele vai vivendo, o rabinho dele vai diminuindo, aparece, fica todo feliz. Fala: meu Deus, eu achei que eu ia nadar a vida toda, agora eu tenho pé. Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? A luz de Deus é assim. Quando a luz de Deus entra na sua vida, você começa a ver coisas que você não sabia que existia, graças que você não sabia que seriam derramadas. A vida com Cristo, ela muda completamente. O seu namoro é diferente, o seu casamento é diferente, as suas amizades são diferentes. Você participa da missa de maneira diferente, porque você foi iluminado. Você não está cego mais, você vê as coisas de Deus. Interessante, meus irmãos, só dá um cutucãozinho não em vocês, para vocês lembrarem aí. Você convive com muita gente que não tem visão espiritual, e as pessoas não entendem nada que você acredita. Para ela é uma bobagem. Ela não vê, não sente nada, não vê, não reza, não quer saber de nada. Ah, não, eu te respeito, mas eu não tenho religião não. O que está faltando nesta pessoa? Luz. Ela não está enxergando. Então nós precisamos tomar posse desta conversão, que quando o Senhor nos pede, Ele nos dá meios para vivê-la. Repita comigo: Deus não nos pede o que não podemos dar. Deus não nos pede o que não podemos dar. Exatamente. Jesus olha para mim e para você, Ele diz: convertei-vos. Ele sabe que se a gente quiser de verdade, nós vamos nos converter. Nós vamos nos converter. E a leitura continua com Jesus andando à beira do mar. Ele fala sobre a conversão e ele sai. Ele começa a chamar os seus discípulos. Aqui ele vai chamar Pedro, André, Tiago e João. São os 4 primeiros discípulos. E não é à toa que o primeiro apóstolo é Pedro. É sobre Pedro que Jesus vai depois edificar a sua igreja. E a profecia, que a proposta é: se vocês me seguirem, eu farei de vós pescadores de homens. Nós temos que ler a Bíblia e entender a Escritura. Entender a Escritura. Talvez você já escutou a frase assim: Deus não chama capacitados, Ele capacita os escolhidos. Claro, há a capacidade que nós vamos correr atrás, mas muito na nossa vida é Deus quem faz. Ele não está falando para os discípulos: se vocês me seguirem, vocês serão pescador de homens. Não, ele não está falando isso. Ele está falando: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Quando o Senhor nos chama para algo, é Ele quem faz. Nós temos que dizer o quê? Sim, como Maria.
como Maria. Olha, você será mãe do Emanuel. Mas como que será isso? Não. Não é você. Não é você. É o Espírito. Ele virá sobre você. E Ele fará. E Ele te capacitará. Então, o que eu posso fazer é aceitar. Sim, eis aqui a serva. Deus, quando nos chama e quando nós aceitamos, Ele faz. E aqui, meus irmãos, o segue-me e tem a ver com conversão. Por quê? Porque o evangelho que está falando de conversão, ele vem com a questão do seguimento. Porque a vida de Pedro, André, Tiago e João mudaram completamente. Um dia eles estavam lavando rede, o outro dia eles estavam seguindo Jesus. Um dia eles estavam jogando vara para pescar, o outro dia eles estavam aprendendo a pregar. Um dia eles estavam somente ali na margem do mar da Galileia, e pouco tempo Jesus vai dizer: ide por todo o mundo. Jesus amplia a nossa visão. Guarde isso. A fé, ela amplia a nossa visão. Eu já li uma pregação muito bonita do Papa Bento XVI, onde ele fala que a visão de Pedro era o horizonte do mar da Galileia. Pedro sabia de praia e o horizonte do mar. Aquilo ali era o mundo para Pedro. Jesus vai dizer: não, isso aqui é muito pequeno. Eu tenho coisa muito maior para você. Larga essa rede, larga esse barco e vem comigo, e eu farei de você. Eu sei que você não dá conta, mas eu farei de você. Claro, Jesus é filho de Deus, é o Emanuel, mas humanamente falando, ele foi um líder fantástico. Para você identificar um líder, ele faz líderes. O verdadeiro líder, ele vai gerando líderes. Por isso que há muitas pessoas que acham que liderança é fazer tudo. Bom, deixa que eu faço. Ninguém faz, eu faço. Aí eu faço melhor. Isso não é um líder. Ele está tolhendo as pessoas. O líder, ele vai colocando as pessoas para frente. Faça, você dá conta. Vai, você dá conta. Vai, pode fazer. Você fica de olho ali, ó. Mas a pessoa, ela vai crescendo naquilo ali. Gente, Jesus, com 12 homens, mudaram a história da humanidade. Nós estamos na igreja que Jesus começou chamando um pescador rude, sem paciência, lavando uma rede. Ele falou: olha, me siga, nós vamos mudar o mundo. Eram 13, Jesus e 12. Hoje a nossa família é mais de 1 bilhão. Imagina o que é isso. E começou com 12. Quer dizer, um homem extraordinário. Só que aqui tem uma pegadinha na palavra que pode passar despercebido. Não, padre, que beleza, hein? Esse texto aí é maravilhoso. Eu fico imaginando os pescadores lá lavando a redinha, arrumando um anzol. Imagina Jesus passando, deve estar com o pezinho na água. Que cena maravilhosa, meu filho. Olha o contexto problemático. Eu vou te colocar nesse pepino agora. Pensa a sua vida hoje. Aonde você está? O que você faz? Amanhã é segunda. Nós já sabemos o que queremos fazer amanhã. E certamente a maioria de nós faremos isso. Você já sabe a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Já tem gente com planos para fevereiro, planos para março. Com a graça de Deus vai estar certinho, mas minha agenda já está fechando em dezembro. Aí de uma hora para outra, aparece Jesus e fala assim: larga tudo isso aí e me siga. Não tem mais agenda, não tem mais barco, não tem mais pesca. Tiago e João, pode largar o seu pai, despeça e pode vir. Gente, para aqueles homens foi uma ruptura,
Foi uma conversão extrema. Eles acordaram de um jeito e dormiram do outro. E a vida deles nunca foi a mesma. No tempo de seminário, o professor deu um exemplo, vou dá-lo aqui só para você me entender. Que uma experiência forte, ela arranca você de uma vida morna, uma vida medíocre, e você não consegue voltar para essa vida mais. Não tem como mais. E o exemplo que o professor deu não foi a Bíblia. Ele deu para gente, ele fez os cortes daquele filme, não sei se vocês assistiram, eu vi um só, muito longo, mas é interessante. Eu acho que era o Senhor dos Anéis. Mas o que ele queria passar para nós não era a história. O personagem que ele estava olhando eu acho que é Frodo Bolseiro, um negócio assim. É um personagem. Ele morava numa aldeia, tudo bonitinho, umas casinhas assim de lodo, parecendo uns gnomos, um negócio assim. E ele então é eleito ali numa situação um pouco inusitada, para que ele destrua o tal do anel. Não é? A missão dele é destruir o anel. Aí tem toda a saga do Senhor dos Anéis. Tem toda a saga. Quando acaba, acho que são 3 filmes, ele volta para a vila dele. O filme acabou, ele volta. Só que tem um problema. Depois que ele viveu toda aquela aventura e que ele viu o mundo, ele perde a alegria. Ali na vila dele já não tem assim sabor mais. E ele tenta. Aí tem a prolongação do filme. Um dia ele está lá tentando escrever, não vem ideia. Ele na casinha dele, olhando assim, as coisas acontecerem. Aí abre a porta e ele escuta um barulho de um cajado. A hora que ele olha, quem era? Era um tal de um mago lá, como que chama? Quem? Gandalf, isso. Aí na hora faz assim, ó, aí acabou aquela série, vai começar outra. Ou seja, ele voltou à vida. Gente, eu tenho certeza, voltando ao Evangelho, depois que esses 12 homens viveram, ou que viveram com Jesus, você acha que eles voltariam para lavar a rede? Você acha que depois que Pedro viu o que viu, ouviu o que viu, ele voltaria para a vida antiga? Até tentou no domingo pascal, mas Jesus apareceu e disse: não, está confirmado, você será pescador de homens. Gente, o que eu estou passando para vocês é que nós precisamos buscar esta experiência com Jesus Cristo. Uma vez que você consegue saborear o Senhor, passar por esta conversão, você verá que renúncia rima com conversão. Tem que deixar certas coisas. Aqui diz, Simão, vou ler só um pedacinho aqui. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam trabalhando. Jesus não chama gente à toa para trabalhar para ele. Gente que não gosta de trabalhar, gente preguiçosa, esses vão continuar lá. Jesus olha quem está ali quem gosta do batente, porque se trabalha bem para o mundo, vai trabalhar bem para ele. Os 2 estavam trabalhando. E Jesus disse: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes, o barco, e o seguiram. Eu fico imaginando Jesus andando na frente e Pedro e André andando atrás. Talvez André, que é mais jovem, falava assim, ó: como que nós vamos largar isso aqui? A nossa vida é isso aqui. Quem é esse cara aí? Vem e segue-me. A gente vai largar tudo e seguir? Quer dizer, é uma ruptura. É uma ruptura. E eles andando, aí um dos 2, quem pergunta? Eu falei, eu não. Pergunta você. Eu falei, eu não. A gente já está seguindo, como que nós vamos voltar agora? Aí andando mais, Jesus vê Tiago e João.
que são irmãos também? Olha, meus irmãos, preste atenção nisso. Os 4 primeiros que foram chamados eram irmãos. Jesus valoriza uma família que crê. Família unida agrada ao Senhor. Pedro trabalhava com seu irmão André, Tiago trabalhava com seu irmão João, e Jesus vai chamando os irmãos. E aqui vai dizer que eles imediatamente deixaram a barca, deixaram o pai e seguiram Jesus. O que o Evangelho está cutucando no nosso coração? O que nós precisamos deixar para seguir Jesus. O que nós precisamos abrir mão para seguir Jesus. Isso é conversão. Isso é conversão. E aqui, meus irmãos, permita-me finalizar esta nossa reflexão colocando para todos nós, e para você que está em casa, somos milhares, uma problemática do nosso tempo atual. E você tem que estar bem formado nisso aqui, que você vai se deparar com isso muito. Muitos já estão deparando, se ainda não, já vai começar. Um dos grandes problemas que a igreja enfrenta são as pessoas que querem seguir Jesus, mas que não querem mudar de vida. Elas querem seguir Jesus, mas querem continuar pescando, querem continuar morando com o pai. E Jesus diz: olha, larga tudo e me siga. As pessoas querem seguir Jesus, mas não querem mudar de vida, não querem renunciar a nada, não querem deixar nada. Qual é a frase de Jesus para nós neste domingo? Você precisa de conversão. Ele está olhando para mim e está dizendo: Padre Christian, você precisa de conversão. Você precisa mudar de vida. Você precisa abandonar certas coisas, renunciar certas coisas, deixar certas coisas. Qual é a frase do diabo? Não. Você não precisa de conversão. Você não precisa renunciar a nada. Você precisa de ser aceito. Você precisa de ser amado. Você precisa de inclusão. Qual que é o perigo da igreja nos tempos modernos? Trocaram o discurso de conversão por um discurso de aceitação, inclusão. Já não se prega mais mudança de vida. Tem gente, aqui não vou falar nome não, mas que tem até um catecismo aprovando tudo que é tipo de pecado. Não é pecado mais. Não estou falando da nossa região, graças a Deus. Isso acontece só lá no Japão, na igreja do Japão. Mas tem gente que rebola para encontrar um bom confessor. Porque nada é pecado mais. Ah, não, você está que isso? Você está confessando isso ainda? Mas isso é pecadão. E pecado, meu filho, mas cabeludo, que falaram para a pessoa que não era pecado. Eu já caí da cadeira no confessionário, quase, muitas vezes, a pessoa falou: tá, isso. Eu falei: o quê? Não. Para ficar tranquilo, padre, isso eu confesso, isso aí já tem uns 3 anos, o padre falou que é normal. Por que isso acontece? Porque eles abriram mão da conversão para a inclusão. O importante não é a pessoa mudar de vida, é ela vir. O importante não é ela renunciar a certas coisas. Não, nós vamos adaptar a palavra a ela. Nós vamos adaptar o discurso a ele. Nós vamos adaptar a igreja ao pecador. Não é o pecador procurando ser santo, é adaptar o pecado numa vida de pseudo-santidade. Eu não preciso mudar, eu não preciso deixar. Pedro, André, Tiago e João precisaram deixar. Hoje ninguém quer deixar nada.
Quanto mais o coração de alguém, guarde isso. Quem fala isso é o cardeal Sará. Quanto mais o coração de alguém está cheio do amor de Deus, quanto mais você traz um espírito adorador, quanto mais você vigia em oração, mais será a sua necessidade de conversão. Você começa a ser iluminado e você começa a enxergar. Desculpe, meus irmãos, desculpe. Nós estamos vivendo numa sociedade de cegos espirituais. Eles só enxergam os prazeres do mundo, eles não enxergam as promessas de Deus. Para muita gente, Bíblia é bobagem, igreja já era, missa desnecessário, Jesus, daqui a pouco, fora. Não sei se vocês viram, essa semana, vou colocar no meu Instagram, nos Estados Unidos, um cristão entrou no shopping, com uma camisa, você viu, com uma camisa verde, escrito em inglês, Jesus Cristo é o Senhor. E atrás escrito, Ele é o único caminho que salva. O segurança falou, olha, ou você troca a camisa, nós vamos te tirar. Essa sua camisa é agressiva. Ela está agredindo as pessoas. Acorda, acorda! Para quem vive na mentira, a verdade não rima com conversão. A verdade se torna agressão. Para quem vive uma mentira, a verdade incomoda. Incomoda. Paulo, numa das suas pregações, ele saiu corrido. Eles tiraram Paulo rápido, que eles queriam matar Paulo. Ao invés das pessoas escutarem, olha, Paulo está chamando a conversão, Paulo está chamando a... Não, vamos calar, vamos matar o cara. Vocês conhecem a história de Herodíades, né? Tá assim de Herodíades hoje, ó. Dentro da igreja, ó. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O que é a tal da Herodíades? Herodíades era mulher do marido, do irmão de Herodes. Ela casou com o irmão do cara. Ela queria poder. Pensa que era uma piriguete. Ela larga o irmão e vai dormir com Herodes. E Herodes gostou. Aí os dois estavam sapecando iaiá legal. Será que você me entende? Quem é que aparece para estragar o negócio? Quem que aparece? João, o Batista, que não pregava para agradar, que não pregava para incluir, que não pregava para aceitar, ele pregava para converter. Aí ele disse, Herodes! Quando Herodes passava na biga, aí Herodes parava. Herodes gostava muito de João, ele ficava confuso, mas ele gostava de João, ele via em João um homem de Deus. Aí Herodes abria a cortininha, fala, não é lícito você estar com esta mulher. Ela é esposa do teu irmão. Você está em pecado grave. E João ficava no Jordão e Herodes ia para o palácio, ficava com a cabeça ruim. Aí aquela noite Herodíades vinha. E aí, amor? Falou, não, essa noite eu não quero não, fica aí no seu canto. Deixa eu pensar na minha vida. Ela ficava com ódio. Falou, isso é aquele profeta, aquele João Batista. O que Herodíades tinha que fazer? O que ela precisava fazer? O que ela precisava fazer? Renunciar ao pecado, mudar de vida, se converter e pegar rumo. Não, eu não quero me converter. Eu não quero mudar de vida. Eu não quero deixar. Eu não quero renunciar. Então o caminho não é conversão. O caminho é execução. Então eu vou ter que calar quem está falando a verdade. Eu vou ter que calar quem está falando a verdade. Isso há 2000 anos atrás. Hoje, o pessoal é mais
eles agem com mais disfarce, né? Hoje não vai falar assim, corta a cabeça de quem está falando. Não. Hoje fala assim, quem que está falando aí? Cancela o Instagram dele. Cancela o Twitter dele. Cancela o YouTube. Ou não estamos assim? Ninguém quer mudar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Esse é o problema. Todo mundo quer mudança, mas pergunta quem é que quer mudar. Herodíades fez o que fez até que cortou a cabeça de João Batista, deletou todos os perfis de uma vez só. Jesus, para Galiléia, falou, eu vou ficar por aqui, daqui a pouco sou eu. Deixa eu fazer o que o Pai me pediu. Ele sai da Judéia e vai para Galiléia. Nós estamos vivendo, meus irmãos, este processo. E eu não estou falando aqui, para deixar claro, apenas, claro que enquadra aí, mas questões políticas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de questões espirituais. Questões que tocam a nossa vida de seguimento a Jesus. Quantas pessoas vão à igreja, quantas pessoas estão até procurando o sacramento, mas que elas não buscam conversão. Eu lembro, quando eu era seminarista, quando eu estudei em Mariana, aqueles rebanhões, encontros de final de semana, e o povo rezava, viu? Passava a madrugada adorando o Santíssimo, começava 10 horas da noite, a hora que você estava lá cantando, o sol estava nascendo. À noite o pessoal rezando, e o pessoal no ônibus, a juventude com terço na mão, e o pessoal andando na rua com camisa religiosa. Foi uma época de reavivamento espiritual na igreja, que veio muito pela renovação carismática. Eu lembro aqui em Divinópolis, os rebanhões de carnaval, o pessoal me buscava lá em Cajuru, me trazia para cá. Eu nunca vi tanta gente. O que nós estamos vivendo hoje? Uma igreja morna, pessoas mornas. Claro, não são todas não. Aqui não tem muita gente quente. Nós fazemos aqui de vez em quando as 1000 misericórdias. O santuário enche, o pessoal vira à noite rezando. Mas você pega a proporção de gente que está buscando e de gente que não busca mais, a cada censo, os não católicos, os não cristãos, os ateus, agnósticos, satanistas estão crescendo. A cada censo, a descrença está crescendo. Por quê? Porque não buscam conversão, buscam adaptação. E se eu vou num lugar que não vai adaptar a palavra a mim, eu não vou mais. Vou procurar um outro lugar que fale o que eu queira escutar. Porque o que eu não quero é converter. Fora isso, está valendo. Muitas pessoas já não rezam mais, já não leem a Bíblia mais, já não adoram o Santíssimo Sacramento mais, vai esfriando. A luz, ela vai se apagando. Está na Bíblia? Não apagueis o Espírito. Ele pode ser apagado? A nossa fé, ela pode ser apagada? Nós temos que alimentar a nossa fé. E permita-me, meus irmãos, sem precisar explicar, porque o texto é muito claro. Você em casa, marque na sua Bíblia, 2 Timóteo 3 e 4. Eu vou ler apenas alguns versículos, eu não vou nem explicar. Você verá aqui o retrato do mundo de hoje. Numa das entrevistas que eu dei no final do ano, alguém me perguntava assim, padre, como que o senhor descreve o mundo de hoje? Eu falei, 2 Timóteo 3 e 4. Como assim? Eu falei, leia lá. Claro, é como se fosse escrito agora. Olha o que está escrito aqui. Não vou comentar não, só vou ler para você ver que é radiografia dos nossos tempos. Note bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes com os pais, ingratos, malvados,
desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixão. Sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade e não buscam a conversão, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi daqueles dois. Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda paciência e empenho de instruir, porque chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, a verdade, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e ficarão escutando fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do Evangelho e consagra-te em teu ministério. Meus irmãos, não tem coisa mais clara do que isso, não. Mais claro do que isso, eu não consigo partilhar com vocês. Está claro que nós estamos vivendo pessoas que afastaram da verdade, arrumaram mestres para si, falam o que eles querem ouvir, já não pregam mais a conversão, é sempre a inclusão, a aceitação. E escute bem, e se você não entra na turba, e se você não entra, eles vão falar, esse aí tem fobia, aí tem que ter tanta fobia, uma atrás da outra. Por quê? Porque você está num processo de conversão, e o mundo quer um processo de aceitação. Aceitação. Ô padre, mas Deus não ama as pessoas? Claro, e é porque Deus nos ama que Ele quer que nós nos convertamos. Se você quer ver um pai ou uma mãe que ama o filho, veja o pai e a mãe que corrige o filho, que orienta o filho, que direciona o filho, que ensina o filho, que molda o filho. Na hora da correção, chora, dá birra, não quer, mas lá na frente, é vitória. Você quer ver pais que não amam os filhos? Deixa o filho fazer o que ele quer, desde pequenininho, deixa ele livre. Espera ele entrar na adolescência, para você ver o que vai acontecer. Ou seja, Deus nos ama? Ama. E porque Deus nos ama, Ele não aceita o pecado. Ô pai, você me ama? Claro, filho. Mamãe, você me ama? Claro. Eu vou dormir sem tomar banho. Eu vou dormir com pés sujos de barro. Eu vou dormir sem escovar dente. Não. Então você não me ama. Não. É porque eu te amo que eu vou te dar um banho. É porque eu te amo que eu vou escovar seu dente. É porque eu te amo que eu vou ensinar o certo. Você não vai fazer o errado, não. Isso que tem que cair na cabeça dos pais e na nossa.
Porque Deus nos ama, Ele quer que nós nos convertamos. Se Deus não nos amasse, Ele não diria, não coma dessa árvore. Ele falaria como a serpente, vai que é tua, pode comer à vontade. E as pessoas gostam desse discurso. Há muitos católicos que gostam desse discurso. Pode tudo, aceitação de tudo, tudo é normal, tudo vale, vamos que é nosso. As pessoas gostam de ouvir isso, porque elas não são incomodadas com a verdade. Elas não querem conversão, elas querem adaptação. No lugar de pregar a conversão, mudança, abandono do pecado, prega-se a aceitação. Uma imagem bonita que o cardeal Sará disse sobre o sal, muito bonito. Vós sois sal da terra. Então você chega uma colher de sal, só para você me entender. Abre a boca aí. Tá louco, tá louco. Sal. O mundo de hoje ninguém suporta mais o sal. O que muitos pregadores têm feito? Pega a colher de sal, chega num lago, faz com o sal assim no lago, pega aquela água e oferece como evangelho. Nem gosto de sal tem mais, sumiu, diluiu. As pessoas estão diluindo o evangelho. Entendem isso? O evangelho já não é mais exigente. Aquele cristianismo difícil, padre, ser santo não é fácil, viu? Ir para o céu não é mole. Ser cristão não é fácil. Ser católico é exigente. Hoje está uma farra. Nada mais fácil que seguir Jesus. Paz e amor. Nada mais simples que ir para o céu. Teve reforma no céu. Alargar a porta? Não, destruir a porta. Liberou geral. Na cabecinha de muitos é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Um discurso que não muda as pessoas. Conversão. Mas um discurso que muda a palavra de Deus. Adaptação. E por último, quem é bom de justificativa é ruim de conversão. Hoje é muito raro uma pessoa falar assim, olha, eu estou errado. Não. Ele vai arrumar uma desculpa, um culpado ou uma história para falar, eu não estou errado. É por causa disso, é por causa dele. Eu não sei se a pessoa ficou nervosa, eu não sei se ela volta, eu não sei se ela vai no bispo também não, já tem um tempo isso. Fui atender a confissão de uma pessoa, eu tive que ser firme, não grosso, mas firme. Falei, olha, não justifique pecado, viu? Todo pecado que você está me confessando, você está com uma historinha aí. Não me justifique pecado. Ai, pai, quer, sei o quê? Falei, confesso direito. E segundo, para de rir. Você está confessando rindo? A gente confessa chorando, com vergonha. Não é rindo, não. Ó, padre, acho que essa pessoa não vai confessar com o senhor nunca mais. Deus te ouça. Deus te ouça. Não quer conversão. O que quer? Adaptação. O que quer? Inclusão. Mas não quer conversão. Para quem é bom de justificativa, é ruim de conversão. A pessoa que fica justificando demais, ela não quer se converter. Meus irmãos, este contexto problemático que estamos vivendo. Mas onde está a nossa esperança? A nossa esperança está que quando nós seguimos o Senhor, quando nós renunciamos a algo, deixamos algo, nos convertemos, Ele olha para mim e para você e vai falar, agora sim, eu farei de você. Eu farei de você. Você largou tanta coisa, você renunciou tanta coisa, você abriu mão de tanta coisa, eu farei de você. Aqueles homens, pescadores de homens, de nós, sal da terra,
luz do mundo e fermento na massa. Meus irmãos, não vamos desistir. Não vamos abrir mão da verdade. Não vamos abrir mão desta intimidade com Jesus Cristo. Porque um dia tudo terá valido a pena. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos no Senhor que nos prometeu. Tudo aqui é passageiro. Por mais que nós vivamos, se vive pouco. Raniero Cantalamessa vai dizer: o dia que você estiver na glória, com uma túnica branca, alvejada no sangue do Cordeiro, com uma palma nas mãos de vitória, e você estiver vendo o Cordeiro que tira o pecado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Jesus olhando no fundo dos seus olhos, Ele diz para você assim: vinde, bendito dos meus pais, benditos do meu Pai. Porque tudo que foi preparado para você antes dos séculos, agora será te entregue. Você terminou a sua carreira, você combateu o bom combate e você guardou a fé. Ô meu filho, naquela hora, tudo passou, tudo valeu a pena. Veja a mulher grávida para dar à luz de parto natural. Hoje é sala humanizado. É uma dor. Eu não acompanhei não, mas quem já teve me contou que o negócio não é fácil não. O marido fica até desesperado. Ai meu bem, ai, eu não dou conta. Ai, eu vou morrer. Eu não quero mais humanizado. Não, agora já está indo. Vai que está indo, empurra. Ai, nossa senhora, vou morrer. É um auê. Hora que nasce aquela criança, aí pega o neném e põe do lado da mamãe. Hora que a mãe faz assim, ó, valeu a pena. Como o senhor sabe disso, padre? Se o negócio não fosse assim, meu filho, as nossas mães antigas, que não tinham cesárea, teriam um filho só. Eu passar tudo isso de novo, era ó, família com 13, 15, por quê? A dor ela vem na hora, mas a recompensa é muito maior. E a Bíblia diz isso. Nós estamos vivendo uma época com as dores da mulher de parto, mas fica firme, a dor vai passar e a criança vai nascer. Novos homens para uma nova terra. E uma nova terra acontece quando nós estamos com o Senhor e com Ele nós trilhamos o caminho da conversão. Não desista, você não está sozinho, nós caminhamos juntos. Fala para quem está do seu lado: e eu quero te encontrar no céu. Eu quero. Imagina lá no céu, você pulando nas nuvens. Eu falo assim: quem é você? O Padre Cristo. Eu e a missa lá no Frei Galvão. Ó, nós conseguimos, hein, caboclo? É isso que eu quero que aconteça. Nós estamos caminhando para o... Então vale a pena renunciar, vale a pena deixar, e acima de tudo, vale a pena deixar-se fazer. Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós, Deus trabalha apesar de nós. Convido você que está conosco pelo YouTube, não deixe essa pregação morrer aqui. Compartilhe com a sua família, com seus amigos. Hoje mesmo ela passa por uma edição, né, fica só a pregação com a bênção do Santíssimo. A partir de amanhã, ela já é divulgada no Instagram e Face. Então vamos espalhar essa palavra, para que as pessoas acordem. O Senhor está me chamando à conversão, o Senhor está me chamando à mudança de vida, o Senhor está me chamando a uma intimidade maior com Ele. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Deus falou aos nossos corações e nós queremos agora responder a Ele. Vamos transformar esta terra naquilo que ela é, um lugar bom, um lugar de Deus, um lugar da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, e louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. transformar o coração, uma verdadeira conversão. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica, Restaura-me de novo, Senhor. Restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos,
Um certo dia, Pedro, João, Tiago, André, estavam vivendo a sua vida. Estavam fazendo o que sabiam fazer, pescar. Aquele dia poderia ser, e como foi, o dia mais importante da vida deles. Eles levavam uma vida normal. O horizonte daqueles homens era o mar, era a barca, era o peixe. Mas Jesus, ele entra na história. Eles ficam pressionados com o olhar do Senhor. Vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. A emoção tomou conta da vida daqueles homens. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Meus irmãos, nesta manhã de domingo, você que está conosco pelo Evangelizar, pelos canais no YouTube, você que está assistindo esta adoração depois que ela já aconteceu, este é um dia muito especial na sua vida, porque o Senhor está olhando para você como um dia olhou no fundo dos olhos de Pedro, Tiago, João, André, e Jesus está nos dizendo: vem e segue-me. E a palavra disse que aqueles homens, para seguir Jesus, tiveram que deixar muitas coisas. Claro, receberam muito mais, mas deixaram muitas coisas. E o que é conversão? Se não deixar muitas coisas para seguir Jesus mais de perto. Não seria isso conversão? É deixar o pecado, é deixar a mentira, é deixar o egoísmo, é deixar a falsidade, é abandonar as obras das trevas, para que o Senhor nos revista com as armas da luz. Luz é vida, luz é ânimo, luz é recomeço. Há pouco eu fui visitar uma família. Eles prepararam
cafezinho pro padre lá, foi uma bênção, né? E como é mês de férias, juntaram lá uns 6, 7 coleguinhas para ver televisão. Então eu passei eles na porta, abençoando a casa, eles estavam vendo televisão. Crianças dos 7, 8 anos. E o céu estava muito fechado, estava chuviscando. E eles lá. Eu cheguei, cumprimentei, fiz a bênção, sentamos para o café. Parece coisa de Deus mesmo, viu? O céu abriu, a chuva que tinha que cair, caiu, o céu abriu. A hora que aquele sol apareceu no quintal, aqueles colegas, aqueles adolescentes, criaram um ânimo, uma vida. E já foram lá, um já começou a chutar bola, o outro foi jogando uma peteca, o outro tinha lá, parece um patins. Por que toda esta mudança aconteceu? Aquele quarto escuro, aquele quarto cinza, sem vida, foi tudo substituído pela luz de Deus. E a vida acordou. Meus irmãos, quais são as trevas que estão no nosso coração e que estão impedindo o nosso seguimento a Jesus? Se você é uma pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa, triste, você está vivendo um período de trevas. Tanto é que há pessoas que estão com a depressão tão avançada, que elas ficam dentro do quarto o dia todo com a janela fechada, a cortina fechada, o quarto com a porta fechada. Vem, Senhor, a tua promessa se cumpra. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O que Deus está falando ao seu coração? Ouvindo esta passagem de Jesus que vai andando pela praia, chamando homens para colaborarem com Ele, o que Deus coloca também no seu coração? O Senhor passou pela vida desses homens há 2000 anos atrás. Nesta manhã Ele passa na sua vida. Ele está exposto aqui. Ele está entrando aí na sua casa, através da TV, através da rádio, aplicativos. O Senhor está te visitando e Ele olha para você e diz: segue-me, eu farei de vós pescador de homens. Não dê desculpa para Jesus. Ah, Senhor, mas eu tenho rede, tenho barca, tenho pai, tenho casa. Claro, há vocações que você terá que abandonar tudo isso para seguir Jesus. As vocações consagradas.
mas na vida de todos nós. O que nós precisamos deixar para seguir Jesus. O que nós precisamos abandonar para seguir o Senhor. É uma vida de pecado. Uma vida de mentira. Às vezes faz muito bem você lembrar do seu primeiro amor. Aquele momento lá atrás na sua história, onde Jesus ganhou o seu coração, onde Ele te chamou pela primeira vez. Não sei se esse foi o meu primeiro amor, mas um momento que eu guardo com muito carinho até hoje. Eu com os meus 7, 8 anos, conversando com o padre, ele me disse: Christian, você não quer ser coroinha? Eu era pequenininho demais, mas eu cheguei em casa numa felicidade e doido para fazer a roupinha para ajudar a missa. Minha mãe naquela semana já providenciou, no domingo eu já estava na igreja ajudando o padre. Quantos anos tem isso? Mas foi o primeiro amor. Onde Deus olhou para mim como criança e falou: segue-me. Eu não tive que deixar minha mãe, deixar meu pai, deixar minha escola, mas eu tive que estar na igreja para tocar o sininho. Ali Deus foi me pescando. É assim que Ele faz com cada um de nós. E o Senhor quer nesta manhã reacender no seu coração esse primeiro amor. Você que está uma pessoa cansada, você que já abriu mão de tanta coisa por causa de Jesus, talvez até a sua família não entende as suas escolhas. Reaviva o nosso primeiro amor, Senhor. Quantas e quantas pessoas lá atrás responderam com ânimo: sim, Senhor, eu vou te seguir, sim, Senhor, eu vou te servir. Mas durante a caminhada você foi se cansando. As pessoas foram te decepcionando. As pessoas não entenderam a sua vocação. Claro que não está no Evangelho, mas eu não duvido que os outros pescadores que ali estavam, porque não eram só esses, eram muitos pescadores. Certamente alguém diz para Pedro: você é louco, você vai abandonar os seus barcos, abandonar a sua vida, abandonar a sua família para seguir Jesus. Continuo dizendo, ninguém disse que seria fácil, mas o Senhor continua chamando. O Senhor continua convidando homens e mulheres, crianças, idosos, neste processo de conversão. De mudança de vida.
todos nós sabemos o que nós precisamos deixar para seguir Jesus. É o álcool, a droga, a mentira, que precisamos deixar. Jesus sabe. Jesus ouviu agora o seu coração. Jesus sabe que não é fácil deixar. Não é fácil deixar. Não é fácil romper cordas, romper amarras, destruir correntes. Não é fácil. Mas o Senhor nos chamou. Nós podemos dar a Ele um voto de confiança. É interessante que o chamado de Jesus, ele não tem condicional, né? Hoje em dia você compra uma coisa, a pessoa fala assim, olha, você pode comprar esse curso aí, você tem uma semana para desistir. Se você desistir, a gente devolve o valor. Jesus não falou para Pedro, ô Pedro, me siga, fica comigo uma semana, se você não gostar, você volta. Fica comigo um tempinho, se você não gostar, você vira pescador de novo. Note que o chamado de Cristo é um chamado para a vida. Uma vez que você respondeu sim, Jesus sabe que você nunca mais deixará o Senhor. Porque o nosso coração sem o Senhor, ele se empobrece. A nossa vida perde o sentido. Não há sorriso. Não há brilho no olhar. Sim, Senhor. Esta manhã estamos aqui justamente para isso. Para responder ao teu chamado. Para renunciar o que precisa ser renunciado. Para deixar para trás o que precisa ser deixado, para abrir mão daquilo que não me acrescenta. Eu preciso, Senhor, deixar tantas situações que têm atrapalhado a minha vida. E esta manhã, o Senhor me disse exatamente não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu precisava escutar. Quantas e quantas coisas eu preciso deixar para seguir Jesus. Tudo vai terminar bem para você. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada família que está agora conosco. Peças de roupa, remédios, exames, currículos, carteiras de trabalho, pessoas desempregadas, chaves da casa, da moto, do carro, local de trabalho, todo o material religioso. Abençoe, Senhor, esta água, todas as pessoas em casa abençoando a água, assim como do seu coração aberto pela lança, fez jorrar sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, que recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Amém. Pode tomar um pouquinho da sua água. Louva a Deus por você que participou conosco desta adoração. Vamos conceder a todos a santa bênção e possamos procurar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus seja louvado pela sua vida
pela sua família. Nos encontramos pela TV Evangelizar na próxima quinta-feira, às 11 horas, para adoração ao Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você puder, ajoelhe-se aí na sua sala, aí na sua casa, pois você agora receberá a bênção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, num vale ou num monte adorarei. A ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha, meus irmãos, nós temos aqui um arranjo bonito com 3 velas. Veja quão elas se desgastaram certamente pelo Senhor. É exatamente esta mensagem e esta imagem que nós devemos guardar no nosso coração.
Há uma canção bonita que diz que eu quero ser como uma chama, como uma vela que se queima no altar. Ou seja, essa vela se derreteu pelo Senhor. Nós somos também como uma vela dessa. O dia que nós nascemos, acendeu-se a chaminha. E nós vamos derretendo a vida toda. Um dia, essa chaminha vai se apagar. Essas aqui estão quase se apagando. Mas elas cumpriram a missão. Elas foram luz do mundo. Penso que a tristeza não é saber que você vai se apagar um dia. A tristeza é que você passou pelo mundo sem iluminar ninguém. Esta é a nossa vocação. Nos desgastarmos de amor pelo Senhor. Nos desgastarmos de amor pela palavra. Buscando sempre santidade de vida. Então que esta imagem possa ilustrar aquilo que o Senhor nos convida. Aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós quando Ele nos chama. Porque Ele também te chama a se desgastar, a se deixar consumir por amor. Uma vida assim chega ao fim, mas ela teve sentido. Certamente, muitos foram iluminados por esta chama. E muitos serão iluminados também pela sua vida. Deus te abençoe. Um forte abraço. Cantemos para terminar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.